Bom, se você clicou nesse vídeo, provavelmente você deve estar pensando por que tem um tabuleiro de xadrez na minha tela, e justamente é esse assunto que eu quero abordar. E sim, esse aqui é um canal de programação, e eu queria fazer uma análise um pouco rápida sobre como que o xadrez ainda não se tornou um jogo que ainda a gente não se solucionou 100%, tá? Caso você não saiba, o xadrez é um jogo de tabuleiro, em que ele tem vários quadrados, e cada quadrado é uma posição, e ele é um 8x8, né? Então ele tem, no total, 64 quadrados, tá? E como que funciona? Cada peça que a gente tem aqui no xadrez, ele consegue se movimentar de alguma forma, e o seu objetivo é derrotar o rei adversário, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem o peão, que ele pode andar duas casas no começo, mas ele pode andar uma também, tá? Aí a gente tem o rei que ele consegue mover para todas as direções, a gente tem a rainha que consegue mover para todas as direções, não importa a quantidade de casas. O bispo move pela diagonal, o cavalo consegue andar em L, né? E a torre consegue andar em linhas retas, tá? E não importa a quantidade de casas que tem, tá? E por que eu justamente estou falando sobre o xadrez nesse canal? Bom, o xadrez é um assunto bem interessante em relação à programação, porque ele ainda não tem uma solução 100%. O que seria uma solução 100%? Imagina, por exemplo, o jogo da velha, né? Em que a gente consegue fazer uma previsão de qual que seria o melhor caminho, ou qual que seria a melhor maneira da gente derrotar uma pessoa no jogo da velha. Então, por exemplo, se o seu adversário colocar um X aqui, você pode counterar ele, você pode fazer com que ele não ganhe, se você colocar uma certa posição, certo? Que é meio que programado, que seria no meio. Só de a gente fazer isso, a gente já consegue prevenir dele fazer alguns truques, enfim. Então, por exemplo, se a gente fosse colocar a bolinha aqui nessa parte lateral, o nosso adversário justamente poderia colocar, por exemplo, um X aqui, aí você vai colocar a bolinha aqui, e ele pode colocar um X aqui, e justamente você vai ver que se você colocar uma bolinha aqui ou uma bolinha aqui, o seu adversário vai conseguir te derrotar, né? Então, o jogo da velha ele tem essa questão que ele é um jogo estático, né? Que se o seu adversário colocar em alguma posição, você consegue te colocar em uma posição já programada para impedir com que ele ganhe. E no xadrez isso não é diferente também. Então, na teoria, se o seu adversário mover uma peça, existe também uma outra peça que a outra pessoa, o adversário, vai mover, que é melhor referente a esse movimento que foi feito agora. Então, por exemplo, poderia ser esse aqui, ou poderia ser o cavalo para cá, enfim. Mas o ponto é o seguinte, qualquer movimento do xadrez, existe um outro movimento do seu adversário que ele será o melhor referente àquilo, tá? Igual a questão do jogo da velha. Mas qual que seria o problema em relação a isso? O ponto é que existe um cálculo aproximado, que existe aproximadamente 10 elevado a 120 partidas possíveis em que o xadrez pode realizar, tá? Então, por exemplo, se eu for movimentar aqui essa peça, pode ser que o adversário mova essa peça, ou mova essa peça, ou mova essa peça, ou move essa peça pra cá, tanto faz, né? A questão é o seguinte, existem infinitas possibilidades de partidas de xadrez. Para você ter noção, o número Google, né, ele é 10 elevado a 100, enquanto o número de xadrez, o número de partidas possíveis do xadrez é 10 elevado a 120. Isso aqui é maior do que a quantidade de elétrons que se tem no universo, tá? Então é praticamente impossível, humanamente impossível, ter um algoritmo que consiga calcular todas as 10 elevado a 120 partidas que existem no xadrez, certo? Então, aqui a gente tem o próprio exemplo, né? A gente tem esse tabuleiro aqui, né? Que a gente pode fazer várias movimentações. A gente pode mover aqui, a gente pode mover pra cá, a gente pode mover pra cá, a gente pode mover pra cá, pra cá e assim por diante, né? Então, existem infinitas possibilidades em relação ao xadrez. Só que na teoria, ele é finito. Tá, mas agora imagine que a humanidade amanhã resolveu programar assim e a gente conseguiu solucionar o xadrez. E a gente tem um algoritmo que consegue ver e tem todos os movimentos possíveis do universo, enfim, das partidas de xadrez. Qual que seria talvez o resultado de uma partida de xadrez com um algoritmo 100% de precisão contra outro algoritmo de 100% de precisão? Ninguém sabe por enquanto, né? Pode ser tanto uma vitória ou pode ser um empate para qualquer um dos lados, né? A questão da vitória. E só realmente tendo o próprio algoritmo para a gente saber. E como que a gente pode então realizar a solução de 100%? A gente não necessariamente precisa de uma solução 100%, a gente pode utilizar, como é feito atualmente, a questão de heurísticas, tá? O que seria a questão de heurísticas? É a gente ter um sistema assim de pontuação, algum sistema de decisão, em que a gente faz uma aproximação mais ou menos em relação a o que é mais propenso a ser o melhor para o jogo, né, ou para o problema. Então, por exemplo, atualmente no xadrez a gente utiliza engines, né, que seriam como se fossem inteligências artificiais, que são programadas por machine learning, e a gente alimenta ele com várias partidas do mundo. E com o conhecimento dele, com o aprendizado que ele tem ao longo do tempo, ele consegue aproximadamente ter uma precisão de 99% de qual que seria o melhor movimento. Ele utiliza esse sistema de heurísticas. Então, por exemplo, se a gente ter uma peça aqui, qual que seria talvez a melhor movimentação, né? Se a gente tem essas duas peças aqui, qual que seria talvez a melhor movimento para as brancas? A gente poderia mover tanto para cá como para cá. E a partir disso ele vê qual que pode ser o movimento dos pretos em relação a essa movimentação do branco. Aí ele vai fazer um cálculo e ele vai retornar pra gente
a questão da pontuação, né? Não é um algoritmo 100%, mas ele é muito próximo do 100%. E não necessariamente a gente precisa também de um algoritmo de 100%, né? A gente pode só pegar uma precisão bem próxima de 100, mas não 100, né? E o mesmo também ocorre pro problema do caixeiro viajante, que eu já citei aqui nesse canal, mas a gente também tem um problema da mochila. O que seria o problema da mochila? Imagine aqui que a gente tem uma mochila, que ele tem uma capacidade de 6 quilos, né, e a gente quer levar o máximo de doces com o maior valor possível, só que cada doce tem um peso. Né? Então, como que a gente pode ocupar o máximo de espaço aqui dessa mochila com o máximo de valor possível? Aqui é bem simples, né? A gente vai pegar vai fazer o cálculo do capacidade que é 6 e a gente vai ver qual que é o máximo, qual que é o maior valor que a gente tem para cada posição, enfim. Que vai ser a bala aqui e o pirulito, que eles têm valor de 8, né? E tamanho de 5. Mas com número pequeno não tem problema, mas imagine um problema com 1000 itens, né? Um problema com 2000 itens, 2000 doces aqui com valores diferentes e tamanhos diferentes, né? Isso faz com que seja muito pesado para um computador em si processar. E a gente pode simplesmente fazer uma aproximação. Não necessariamente vai ser a melhor solução, mas vai ser uma solução bem próxima do que seria a solução real. Né? Então, essa seria a questão de heurísticas e por que a gente não tem uma solução para o xadrez. E a resposta é bem simples, porque tem 10 elevado a 120 possibilidades, mesmo que matematicamente é possível, provavelmente fisicamente é impossível, matematicamente é impossível da gente processar todos esses jogos. Mas enfim, seria isso o vídeo e espero que tenham gostado.